Boa tarde, Garski. Eu acho que o Grêmio, primeiramente, tem que querer ganhar, né? A gente sabe que pode parecer uma brincadeira. Não, mas como assim? O Grêmio sempre quer ganhar. Não, mas a gente precisa, o Grêmio precisa incorporar isso no seu dia a dia quando vai fazer jogo fora de casa. Porque ao longo da semana, claro que nós dependemos ainda da oficialização do time que o Luiz Castro vai mandar a campo. Mas ao longo da semana, nós tivemos, por exemplo, algumas possibilidades de mexidas no time. Porque eu não tenho dúvida que hoje, por exemplo, ele vai, Luiz Castro, tentar espelhar aquilo que ele vai fazer no Grenal. É assim historicamente. E não dá para acreditar também em milagre, que daqui a pouco ele faça um time e uma forma de jogar hoje e que para quinta-feira ele vai revolucionar algo que seja mais impactante. Então eu acredito que hoje ele possa espelhar algo que ele venha a fazer no Grenal. É claro que ele tem que mexer no sistema defensivo, né? Porque ele não tem à disposição em condição o Gustavo Martins, e aí naturalmente o que tu deve fazer? A lógica, se tu tem que mexer num zagueiro, tu tenta deslocar aquele que tem mais condição de se adaptar. E o que tem mais condição de se adaptar hoje, sem dúvida nenhuma, é o zagueiro Wallace. Aí tu joga ele para a direita. Agora, será que o Wagner Leonardo consegue voltar a fazer aqueles bons momentos em que ele viveu logo na chegada dele no Grêmio? Poxa, é o mínimo que a gente espera dele. Ele tem capacidade, ele tem qualidade. Eu acho que hoje dificilmente tu consegue tirar de dentro do vestiário o reflexo do Clássico Grenal. Todo mundo vai estar pensando no Grenal da quinta-feira. Mas o Grêmio hoje precisa pontuar fora de casa. Porque a gente vive uma sequência atual de que tudo se justifica quando o jogo é fora de casa. Aí vai se dizer daqui a pouco que o Grêmio estava um pouco travado porque tem o Grenal na quinta-feira. Não, o Grenal é uma outra página da história. O Grenal, ele é muito importante, ele sempre vai ter um peso significativo na história do Grêmio, mas ele é um Grenal que vale por uma outra competição. E essa competição de hoje do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está correndo o risco toda a rodada que passa de ser ultrapassado por alguém e acabar ou na zona do rebaixamento ou ficar muito próximo dela. Então o Grêmio tem condição de ganhar. Por que a gente não pode acreditar que é possível tu ganhar do Bragantino? O Grêmio não vai jogar hoje contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra grandes potências do futebol brasileiro. Mas sabe por que a gente tem essa dúvida, esse pé atrás? Pelo próprio Grêmio. Nós não estamos acreditando no atual Grêmio do Luiz Castro. Então que o Luiz Castro possa, neste momento, trazer de volta o que eu acho que está faltando. E aí fica até a minha dúvida se não foi um momento assim de um estalar de dedos. Aquele Grêmio que quis mais do que o Mirassol, aquele Grêmio que quis mais do que e vamos levar não só a questão do Mirassol da Copa do Brasil, o próprio jogo contra o São Paulo, quando a gente sai perdendo dentro da nossa casa e a gente consegue virar e vence o placar o jogo por 2-1. Então nós temos que acreditar sim que o Grêmio tenha essa capacidade, mas pelo menos que o Grêmio possa pontuar, que o Grêmio faça um ponto, que o Grêmio traga um ponto lá de Bragança, já vai ser importante. Mas nós precisamos sim parar de amenizar e normalizar o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, porque para tudo se tem uma desculpa. Nós tivemos de novo mais uma semana de trabalho do Luiz Castro. Será que em uma semana não deu tempo dele pensar o que ele considera, se é que ele considera que errou contra o Atlético Mineiro, que ele pudesse tentar consertar? Porque o Atlético Mineiro, mesmo sendo um time que lá contra o Grêmio vinha todo bagunçado, o Atlético Mineiro tem capacidades individuais maiores do que o Bragantino. O Bragantino é um time que tem uma forma de jogar. O Bragantino é um jogo de velocidade de transição, de uma intensidade um pouco mais baseada também na velocidade, que é uma coisa que preocupa muito, porque o Grêmio acaba geralmente se complicando também em aspectos de marcação. Mas convenhamos, né? Papel contra papel, o Grêmio não é um time inferior ao Bragantino. O Grêmio joga menos que o Bragantino, isso é uma outra coisa. Mas o Grêmio não tem jogadores menores do que o Bragantino. Então hoje a gente precisa pelo menos pontuar. O Grêmio precisa voltar com um ponto lá de Bragança para ir a partir de amanhã começar a pensar ativamente no Grenal. Provavelmente hoje no pós-jogo as perguntas já sejam voltadas muito mais ao Clássico Grenal da quinta-feira do que propriamente ao Campeonato Brasileiro. Mas se o Grêmio perde hoje, tu já tem que dividir essa preocupação. Ah, tá bom, vamos pensar na quinta-feira, mas como é que fica o Campeonato Brasileiro? Porque a quinta-feira, ela depende de um jogo fora de casa, mesmo sendo em Porto Alegre, é um jogo dentro dos domínios do adversário, e naturalmente, entre esses dois clássicos Grenal, o Grêmio tem um jogo com a Chapecoense que teoricamente é mais fácil, e que daí tu tem que focar porque tu tem que ganhar dentro de casa. Então o Grêmio não tem, é um olho no peixe, um outro no gato. O Grêmio não tem tempo para pensar um dia em cada competição. Não, o Grêmio tem que pensar nas duas como geral. Agora, tomara que o jogo de hoje ele esteja dentro do vestiário, sendo também convencido, tendo um poder de convencimento por parte da comissão técnica, da importância da gente ganhar. Porque eu tenho notado assim os jogos meio rifados.
sabe? Eu tenho notado muito, não, mas é antes do Grenal, aí a gente não pode machucar ninguém. Cara, nós vamos chegar em que ponto do Campeonato Brasileiro, se todo momento a gente tiver algum tipo de, sabe, de justificativa, algum tipo de muleta, tem sempre uma bengala que o Grêmio se apoia para tentar justificar o que não deu certo. Então hoje nós temos que pelo menos pontuar em Bragança Paulista, para aí depois, no final da noite, a gente brincava durante a semana, provavelmente o Thiago, uma das frases do Thiago vai ser, e as nossas também, agora tudo é Grenal. Porque realmente, mas depois do jogo, o Grêmio precisa pontuar em Bragança e eu vou cobrar, sim, essa questão do Grêmio fazer hoje um jogo de número 12 fora de casa e nos 11 jogos passados, o Grêmio tem 7 derrotas e 4 míseros empates. E esses empates, um é no Beira-Rio, contra o Inter, o outro é contra a Chapecoense, e aí tem 2 mais difíceis. Um contra o Bahia, lá na Fonte Nova, e o outro, ponto desperdiçado, na minha opinião, contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então hoje nós precisamos ganhar. E eu já começo fazendo aquele pedido. A gente não estabeleceu ali a meta inicial de likes, meta inicial de 2.000 likes pelo menos, tá? Tem lá